Pronto, assim eu vejo tudo. Bom, então como eu estava falando, né, aqui nós temos no diagrama de sequência os principais elementos do diagrama de sequência, as principais mensagens. E aqui a gente tem o palco do diagrama de sequência, tá? Então criei a pastinha lá, sequência, e dentro dela diagrama de sequência. Para começar, para dar exemplo, eu vou fazer como eu fiz um diagrama de casos de uso. Então, aqui no diagrama de casos de uso, como exemplo base, eu fiz o inserir pessoa. Então, é ele que eu vou fazer como diagrama de sequência, tá? Para isto, eu preciso me certificar que dentro da use case, da elipse, eu tenha aqui na definição, ó, do lado esquerdo, o fluxo normal e o alternativo desse diagrama, tá? Porque o diagrama de sequência, ele é baseado no diagrama de casos de uso. Ou seja, um diagrama precisa do outro, né? Eu tenho o outro como apoio, tá? Então, eu vou estar sempre olhando nesse diagrama aqui, ó, na use case, inserir pessoa, tá? Aqui, cadê ele? Aqui, ó, inserir pessoa. Sempre que eu clicar aqui nessa parte de estrutura, na elipse, eu vou ter aqui a definição, independente desse diagrama estar aberto ou não, tá bom? Então, ó, cliquei aqui, ó, ele vai aparecer aqui para mim na definição, ok? Bom, primeira coisa, eu vou dar um nome para esse diagrama de sequência. Então, aqui o nome dele, ó, no name vai estar sequência diagrama 0. Eu vou apagar esse 0 e vou colocar aqui inserir pessoa. E dou um enter. O nome que eu coloquei aqui, ó, ele aparece aqui em cima, aparece aqui também e aparece aqui, tá? Então, para eu não me perder, tá joia? Então, para começar esse diagrama, eu vou começar olhando o diagrama de casos de uso. Então, eu vou vir aqui nos casos de uso e vou pegar aqui o inserir pessoa. Venho aqui na minha definição. Nela, eu tenho lá, ó, o ator pessoa solicita cadastro, ou seja, ele clicou no botão cadastrar. Então, quem que eu vou colocar aqui? O ator pessoa. Então, eu vou procurar aqui na minha estrutura de objetos, onde que está meu ator pessoa, tá? Então, geralmente, nós colocamos aqui em cima, ó, nos casos de uso, os atores. Então, eu vou reaproveitar ele. Então, eu vou pegar o ator pessoa e vou puxar aqui para o palco, tá? Observem que esse ator, ele vem diferente dos outros diagramas. Ele vem com uma visualização um pouco diferente. Onde ele tem aqui uma linha comprida, né, pontilhada, que nós chamamos de linha da vida, tá? Que é o tempo de execução que esse ator vai demorar para executar uma tarefa. Então, é a linha da vida dele, é o tempo que ele atua no sistema, tá? Aqui, nesse ator, eu posso pôr aqui no name ator, o nome dele é ator, ator é pessoa, né? Opa! Pessoa é do tipo ator pessoa, mas se você não quiser colocar nada, não tem necessidade, tá? Muitas pessoas colocam aqui, ó, puxa já a linha da vida, que é essa linha aqui, tá? Ó, vou puxar para vocês verem. Dá 2 cliques nela. Aí ele aparece. Mas no caso, eu vou colocar os objetos diretamente aqui e aí eles vão aparecer com essa característica, tá? Bom, como eu falei, nós sempre vamos olhar aqui, ó, na use case que eu defini lá no diagrama de caso de uso. Então, aqui, o ator pessoa, ele vai solicitar o cadastro, né? Para quem que ele solicita esse cadastro? Na interface gráfica, tá? Então, para isso, é que eu vou precisar de mais 2 elementos. Os objetos estereótipos, que a gente chama de interface e de controller, tá? E aonde que eles estão? Aqui, ó, na minha pastinha que eu já organizei anteriormente nas classes. Então, eu tenho aqui as minhas, entre aspas, bolinhas, né? Então, eu tenho aqui a minha interface, vou puxar ela para cá, para o palco. E tenho aqui a control, que é a controller, tá? Então, aqui no diagrama de sequência, eu vou colocar o ator, que vai fazer a ação, a interface, que vai me representar todas as telas do meu sistema,
a interface gráfica, e a controller, que vai representar para mim todos os comandos, né? Toda a parte de código, né? A codificação em si, tá? Lembrando que esses dois elementos aqui são chamados de estereótipos, né? Que fazem essa representação, tá? Em diagramas mais antigos, o pessoal representava pela linha da vida, a lifeline, né? Hoje em dia, com os estereótipos mais modernos, nós representamos dessa forma, tá? Também, para compor esse diagrama, eu preciso de ter a minha classe, que é o local onde eu vou buscar esses dados e também buscar os métodos que eu vou executar, tá? Então, para isso, eu vou pegar a classe cliente. Então, eu venho aqui, ó, como já está tudo gravado num único lugar, num único projeto, eu procuro a minha classe cliente. No caso aqui, é cliente ou é pessoa? Acho que deve ser pessoa, né? Aqui. Isso, no caso aqui é a classe pessoa, tá? Então, eu pego a classe pessoa e trago para cá também, tá? Então, dessa forma, ó, eu tenho todos os meus elementos que eu vou trabalhar no meu diagrama de sequência, que são o ator, a interface e a controller e a classe, tá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, classe pessoa, tá? Ó. Aqui é a minha controller. E aqui é a interface, né? Tá? Então, eu tenho aqui o ator, a interface, a control e a classe. Então, primeira coisa, eu coloco esses 4 elementos fundamentais. Se por acaso o seu projeto tiver mais de uma classe, nós vamos colocando aqui do lado as classes, né? Que forem fazer parte dessa ação, tá? Bom, feito isso, agora nós vamos olhar lá no meu caso de uso, ó, aqui inserir pessoa, e ver como que eu pensei nesse projeto. Como que eu coloquei a ordenação dos passos desse projeto. Então, ó, a primeira ação no fluxo normal, ator pessoa solicita cadastro. Ele clicou no botão cadastrar. Então, aqui eu vou pegar esse ator pessoa e mandar uma informação para a interface. Observem que quando eu passo o mouse em cima desses objetos, ele aparece uma setinha, um S para mim, né? Se eu clicar nele, ó, e apertar, e vir aqui nessa setinha para baixo, ó, com o mouse, ele vai me mostrar 2 tipos de setas. A seta que ele aparece aqui para mim, asynchronous message, e a seta synchronous message e assynchronous. O que é isso? Mensagem, o S é mensagem síncrona e o A assíncrona. Mensagem síncrona é aquela mensagem que é feita em tempo real, que quando você informa que você está usando uma mensagem síncrona, significa que você está executando algo que tem que ter uma resposta ou uma ação imediata, tá? E o azinho a assíncrona é quando você manda uma informação e essa informação não exige do objeto receptor uma ação imediata, ela pode esperar um tempo, tá? Então, neste caso aqui, o ator pessoa, quando ele clica num botão, o que ele espera? Ele espera que tenha uma resposta automática. Então, neste caso, é uma mensagem síncrona, ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou pegar aqui o Szinho. Eu posso clicar por aqui e arrastar, ou vir aqui em cima, na barra de objetos, e pegar a mensagem S, ó. Então, aparece o S, o A e diversas outras mensagens e elementos. Então, aqui eu vou pegar a mensagem S, tá? Clico nela, passo com o mouse em cima do ator, ele vai ficar azul, você aperta e arrasta em direção à interface exemplo. Solta. Quando eu solto o clique do mouse, automaticamente ele me mostra message 0. Que mensagem que eu vou colocar aqui? A mensagem que está aqui no meu use case, ó. Ator pessoa solicita cadastro. Tá? É essa mensagem que eu quero. Então, aqui eu vou colocar, ó, solicita cadastro, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor.
Apertei Ctrl e rolei o mouse. Então, ó, o ator pessoa, ele solicita cadastro. Para quem? Para a interface gráfica. Observem que automaticamente ele incluiu um número 1 aqui para mim. Ele já coloca isso padrão, tá? Ele vai numerando as ações que você coloca no projeto, né? Nas trocas de mensagem. Porque o diagrama de sequência, ele é para isso. Ele é para mostrar as trocas de mensagem de forma sequencial. Por isso que o nome é sequência. Então, para mostrar a sequência, ele coloca número. Então, primeiro é essa sequência, depois é essa e assim por diante. Aqui, ele tem um quadradinho, eu falo pendurado na linha, porque é o tempo de controle, né? É o tempo que ele vai demorar para executar essa ação, né? Então, esse tempo aqui, ele pode ser ampliado, né? Você pode aumentar ele, é o tempo que esse ator vai demorar para fazer essa ação, e aqui também, né? Bom, então o ator pessoa, ele solicitou o cadastro. Para quem? Para a interface. É quando eu clico num botão cadastrar. Pronto, abriu uma tela para mim, né? Então eu cliquei num botão lá na tela. E aí qual que é o próximo passo? Eu vou olhar aqui, ó. Eu sempre clico aqui. Observe que eu clico aqui na parte branca, depois eu clico na elipse. Por quê? Porque ele some, né, daqui da tela, tá? Então eu sempre faço isso. Então, clico aqui na elipse, inserir pessoa e olha aqui na definição. Então, ó, primeiro passo eu já fiz. Então, ator pessoa solicita cadastro. Segundo passo, o sistema exibe formulário de cadastro, tá? Então, eu vou copiar isso aqui, ó, exibe formulário, ó, vou copiar isso aqui. Aonde que ele vai exibir formulário? Na própria tela, na própria interface. Então, como é uma ação que é executada nela mesma, nós temos aqui neste caso um outro tipo de seta, a seta de autodelegação, que é feita nela mesma. Então eu pego aqui, ó, aparece sempre a setinha para mim, tá vendo? Ó, neste caso, eu vou pegar uma mensagem assíncrona, tá, ó. Em vez de arrastar para outro objeto ou devolver para esse objeto aqui, ó, pessoa, eu vou fazer a ação nela mesma, tá? Por quê? Porque nessa interface vai surgir uma tela, que é um formulário, onde vai ficar lá os campos para o usuário digitar as informações. Então, ele surge essa tela com essas informações para mim. E aí, enquanto o usuário não digitar nada, aquela tela fica lá. Eu posso, por exemplo, clicar lá no botão cadastrar, o telefone tocar, eu ter que sair e meu formulário fica aberto. Enquanto eu, usuário, ator, não informar nada, vai ficar lá, né? Então, por isso que é uma mensagem assíncrona, que é o azinho, que é esse aqui, tá? Porque ele não tem um retorno automático. Ele precisa de um impulso para funcionar, de uma ação para ser para poder ser executada, tá? Então, aqui eu vou colocar na mensagem, ó, eu já copiei o texto, vou colar. Ele exibe um formulário. Exibe aonde esse formulário? Nele mesmo, na própria interface. E observem que aqui ele já coloca um número para mim, ó, 1.1, tá? E é nele mesmo. Bom, exibir o formulário, ó, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem o tamanho dele. A gente pode aumentar isso, opa, tá? Ó, posso esticar um pouquinho aqui, ele não vai mais. Pronto, aqui. Exibir o formulário. Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso, fica certinho. Então, ele exibiu o formulário na própria tela, tá? Depois disso, o que vai ocorrer? Deixa eu diminuir um pouco. Ah, não vai mais. Tentei diminuir, ele não vai, só aumenta. Ele, conforme vai aumentando aqui, esse tempo, ó, observe, ele é maior que esse. Se eu aumento esse aqui, ó, o outro também aumenta, tá? Então, eu tenho que diminuir este para o outro poder ser diminuído também, ó. Aí sim. Bom. Um tá do outro, né? Um depende do outro, exatamente. Então, aqui, ó, eu posso aumentar um pouquinho, esticar um pouquinho essa perninha aqui, né? Por quê? Porque nessa tela aqui, eu vou receber novas informações.
Vamos checar aqui a informação. Ó, então, ele exibiu o formulário olhando na definição. Lembra que eu falei para vocês, é importante colocar o fluxo normal alternativo na elipse. Por isso, para a gente poder olhar depois, tá? Bom, número 3. O autor pessoa informa dados. Ó, ele informa dados. Vou copiar aqui. Então, aqui o autor pessoa, ele vai mandar uma nova mensagem aqui para esse formulário. Por isso que eu estiquei um pouquinho aqui o tamanho dele, tá? Então, eu vou pegar aqui o S, porque ele vai ser automaticamente, vai ser inserido no formulário. Então, é uma mensagem síncrona, tá? Pego aqui o S e mando daqui para cá, tá? Então, ele vai mandar para essa parte aqui, ó. O que ele vai mandar? Ele vai informar os dados. Deixa eu esticar um pouquinho. Então, aqui, ó, informa dados. Nome, RG, CPF e tal, né? Mandou para cá, para a interface. A interface, o que vai fazer? Ó, vamos ver aqui no na nossa definição, ó. 4, valida dados, tá? Aqui, pessoal, vai depender de como que você vai trabalhar essa validação dos dados. Se você estiver fazendo um sistema web, geralmente a gente tem uma tela de formulário onde você vai digitando as informações nos campos, né? Tem sistema web que você digita tudo e quando você clica no botão gravar, ele faz a conferência para você. Tem sistema web que conforme você vai colocando os dados nos campos, ele já vai validando cada campo. Então, por exemplo, se você colocar no lugar do CPF o nome de uma pessoa, ele não vai conseguir aceitar, ele vai falar somente número. Se você digitar um número inválido de CPF, o sistema tem que validar isso aí também, tá? Então, eu prefiro fazer a validação campo por campo, né, em tempo real. E quando a gente faz tempo real, ela é feita onde? Aqui na interface. Então, eu costumo fazer uma validação aqui na própria interface, tá? Porque eu acho que assim você não perde tempo. E aí, na hora de mandar gravar no banco de dados, os dados já vão todos corretos, tá? Sem nenhum problema, já validado e tratado. Então, aqui nessa ação, eu vou colocar uma mensagem S. Por que S? Porque é síncrona. Eu tenho que executar algo em tempo real, ou seja, eu vou validar os campos aqui na interface gráfica, tá? Então, eu pego aqui a mensagem do tipo S e faço novamente uma autodelegação, que é uma setinha nela mesma. Então, eu venho aqui nesse quadradinho, ó, que é onde eu apontei a seta, clico, arrasto um pouquinho a mão para a direita e desço, tá? Observem que essa setinha preta é diferente da autodelegação da de cima. Porque aqui na de cima, ela não exige um tempo de resposta. Fica lá, a pessoa vai digitar quando ela puder. Essa aqui não, ela tem um tempo de ação, ó, de execução aqui menor que o tempo que foi impulsionado, né? Então, tem um tempo de ação e dentro dela uma execução, tá? Então, aqui na mensagem 3, eu vou colocar o quê? Que ele valida dados. Ó, a ação, validar dados, tá? Validou os dados aqui mesmo, na própria interface. Beleza? Então, ele validou esses dados. Aí, continuando com o fluxo. Eu vou agora, ó, ator pessoa confirma e envia os dados, botão enviar. Poderia clicar aqui confirma? Sim, mas eu acho que não é necessário. Eu acho que aqui mesmo, ó, na interface, a gente já valida isso. Então, daqui, o sistema já manda para controller os dados. O que foi isso? Que ele clicou no botão enviar. Então, quando ele clica no botão enviar, significa que ele quer uma ação imediata. Então, aí eu vou usar novamente a mensagem S, que é uma mensagem síncrona em tempo real. Então, eu pego aqui o S e saio daqui, ó, valida dados e mando para cá, ó, para controller, tá? Tá vendo, ó? Validou, mandou. Opa, que eu peguei no lugar errado. Espera aí, é aqui embaixo que eu tinha que ter pego. Porque validou, tá aqui um tempo, é logo aqui, ó. Validou, mandou para cá, tá? Esse tempo vai aumentar.
Então, aqui ele vai fazer o quê? Ele vai enviar, ele envia os dados, tá? Então, ele envia os dados. Observem que automaticamente o diagrama já vai inserindo a numeração para mim, tá? E ele só vai mostrar essa numeração depois que eu der Enter ou clicar fora, tá? Tem aluno que fala, ah, professora, não foi, né? Não foi por quê? Porque não deu Enter, né? Então, o número aparece depois que você dá Enter. Então, primeiro, ele valida, envia lá para controller. Aqui na controller é que eu vou ter os meus códigos Java, da linguagem que eu estou usando, por exemplo, como eu falei, Java. Vou ter os meus selects, os meus inserts do banco, né? Todos aqueles comandos lá de tabela que vocês estão aprendendo em banco de dados, eles vão ficar onde no sistema? Aqui, ó, na controller, tá? Na UML, a gente representa essa parte de código pela controller, tá ok? Então, ele enviou os dados para controller. O que vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? Ó, clico aqui no inserir pessoa e olha aqui, na minha definição. O sistema grava as informações no banco de dados. Tá? O próximo passo é esse. Então, observem que são todas ações imediatas. Então, são todas ações que exigem a setinha S, tá? Então, eu vou pegar aqui a mensagem síncrona e vou vir, ó, daqui dos dados enviados que estão da controller e mando para a classe. Então, daqui eu mando para cá, ó. Mando para cá. Observem que como é uma classe e essa classe já tem métodos, porque nós já colocamos lá no diagrama de classe, então ele me mostra os métodos que eu tenho disponíveis, tá? Olha só, né? Então, qual que é o método que eu quero? Eu quero o método que vai gravar. Neste caso, nós adotamos o nome inserir. Então, é o método inserir que eu vou usar, tá? Então, eu clico aqui em inserir, tá bom? Feito isso, ó, olha que interessante. Ele já joga aqui para mim, ó, 2.2.1, inserir. Então, esses dados que foram validados na interface gráfica, que foram enviados para controller, que mandou os comandos de banco e tudo mais para a classe, vão ser inseridos no banco de dados representados pela classe aqui neste momento, tá? Bom, feito isso, qual que é o próximo passo? Ó, sistema grava informações do banco de dados, beleza. E agora, sistema envia mensagem, cadastro da pessoa efetuado. Vou copiar essa frase. Bom, aqui, ó, está ficando assim o nosso diagrama de sequência, tá? Toda vez que eu mando uma informação para a minha classe e eu quero uma resposta dela, eu não vou usar uma setinha S ou A. Eu tenho aqui, neste caso, ó, para a classe, uma mensagem, uma setinha especial, que é a mensagem de retorno, tá? Que é quando você faz a inserção no banco e ele coloca lá registro efetuado com sucesso no banco, né? Ele te mostra algo, tá? E aqui nessa mensagem de retorno, a gente tem uma seta especial, como eu falei, que é essa aqui, ó, é o R. O meu mouse está tampando, mas se você der uma paradinha, tá escrito Reply Message. O que é isso? É o retorno da mensagem, tá? Então, você pega esse íconezinho aqui, ó, de R, de retorno. Tem até um desenho que mostra aqui como ele funciona. Então, eu clico nele, e aí nesse desenho de retorno, eu venho para cá, ó, eu posiciono o meu mouse na classe, automaticamente ele já deixa tudo azulzinho e já coloca uma setinha para mim pontilhada, tá vendo aqui, ó? Eu não cliquei em nada. Quando eu clicar, ele vai colocar para mim a setinha. Essa setinha aqui é a setinha de retorno, que ó, deu tudo certo, tá ok, né? Geralmente, nós colocamos aqui nessa mensagem, nessa seta, uma mensagem que, ó, ok, deu certo, tá válido, né? Ou true, né? Muita gente usa true, né? Que é verdadeiro, né? Cadastro ok, algo assim, tá? Então, a gente retorna lá a informação verdadeira, que deu tudo certo,
né? Você pode colocar aqui o que você achar interessante. E aí, retornando isso, da controle para a interface, nós vamos mandar uma mensagem para o meu usuário, né? Na tela do meu usuário, tá? E aí, essa mensagem não é uma mensagem que exige uma ação imediata. Então, eu posso pegar uma mensagem do tipo A, que é do tipo assíncrona, tá? Que ela não exige um processamento imediato. Então, eu clico nela, clico aqui nesse quadradinho, ó, de onde veio a mensagem verdadeira, e arrasto em direção à interface e solto. Então, aqui eu vou colocar cadastro da pessoa efetuado, tá? E aí ele me mostra aqui, ó, o 2.2. Só aumentar um pouquinho para cá, para ficar bonitinho. E assim a gente tem a conclusão desse diagrama de sequência do fluxo normal, tá joia? Depois nós vamos fazer o fluxo alternativo.